Aê! Aê. Boa Boa noite. noite! Viu? Boa noite. Show! Deixa eu só arrumar o meu foco aqui, que meu foco tá meio torto. E aí, pessoal? Muito boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo. Hoje, 27 de julho, né? Eu fiz um convite à Elisângela para a gente participar de uma live para falar sobre empreendedorismo na enfermagem. É algo assim tão importante, tão desconhecido também. Elisângela, muito boa noite. Um prazer imenso. Você que representa o Portal da Enfermagem, nós vamos conversar bastante coisas. A live, depois é só salvar direto no IGTV, né? Como a gente falou, depois a gente reproduz, faz trabalhos para poder colocar no YouTube, né? E eu te agradeço muito, de coração, por aceitar esse convite, dar o seu tempinho para a gente poder discutir sobre enfermagem, sobre como empreender. Você que é uma pessoa super capacitada e pode nos trazer muito conhecimento. A princípio, assim, eu fiquei assim pensando na semana, trazer nesse circuito de lives, né? Para quem te conhecia, o que é o empreendedorismo, conhecer. Para quem conhece, ter mais foco no que está fazendo. E também trazer pessoas, né, gabaritadas para poder falar. Né? Eu tendo muito de não você copiar alguém, mas sim você se espelhar em alguém. Né? E você é a pessoa ideal para o pessoal se espelhar. Boa noite. Quem é Elisângela e o que é o Portal da Enfermagem? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os meus queridos seguidores do Portal da Enfermagem. Eu estou muito feliz em poder participar dessa live. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Fico muito lisonjeada pelo convite. Agradeço muito. Meu nome é Elisângela, sou enfermeira e professora. Alguns aqui no portal já me conhecem, alguns vídeos que eu fiz anteriormente. E eu comecei a enfermagem, a minha carreira como auxiliar de enfermagem. Depois, eu fiz graduação de enfermagem, fiz residência em urgência e emergência e pós-graduação em docência. E atualmente, eu dou aula na Cruz Vermelha. Eu sou professora em sala de aula e supervisiono estágios de enfermagem e eu amo enfermagem. A enfermagem é minha paixão, é uma área muito abrangente, né? E o que me chamou muito a atenção nessa sua proposta referente ao empreendedorismo da enfermagem é justamente essa visão holística da enfermagem, que a enfermagem não se baseia só. Claro, a enfermagem é sim o cuidado, que é muito importante, né? Hospital, mas também abrange muito além disso, né? O empreendedorismo na enfermagem está crescendo muito, principalmente com essa pandemia que estamos vivendo, infelizmente, que estamos tendo muito aulas à distância, né? O EAD que está crescendo muito. E a ideia do Portal da Enfermagem começou faz mais ou menos 2 anos, né? O meu cunhado, ele é formado em rádio e TV e deu essa ideia, e eu e meu marido, que é formado em TI, achamos assim fantástico. Começamos com 50 seguidores, começamos bem pequeno e agora, graças a Deus, expandiu muito. Já temos quase 80 mil seguidores. Já temos um grupo no Facebook que temos 3 mil seguidores. Temos 7 grupos no WhatsApp. Temos um grupo no Telegram. Temos um aplicativo do Quiz, que, inclusive, eu quero avisar todos os meus seguidores que o aplicativo do Quiz está passando por reformas para ficar cada vez melhor para vocês. Então, vamos acrescentar perguntas novas para ficar mais interativo. Temos também o site do Portal da Enfermagem. E temos várias plataformas de estudo, né? E estamos abertos à sugestão, a críticas, a dúvidas, né? É tanto que eu recebo várias perguntas no direct e eu respondo com o maior prazer, né? Eu fico muito feliz em poder ajudar todos a sanar as dúvidas e o objetivo maior do WhatsApp é justamente isso: troca de conhecimento, tirar dúvidas. Deu uma E travadinha. A nos internet grupos, sempre. tanto no WhatsApp quanto no Telegram, é muito legal a troca de informação dos participantes, né? Então, o pessoal manda conteúdo, manda dicas, sugestões, e eu fico muito, é muito gratificante, eu fico muito agradecida a todos com o reconhecimento que eu estou tendo, né?
com os elogios, com os agradecimentos. E isso realmente mudou, né? A minha visão da enfermagem, porque eu também, assim que eu me formei, eu tinha a visão que a enfermagem era só hospital, né? Agora eu vejo que é muito além disso. Eu tenho algumas experiências na enfermagem, eu já trabalhei em banco de sangue, já trabalhei em ambulância. A ambulância foi o meu primeiro emprego, né? Então, eu trabalhei fazendo remoção e eventos, trabalhei em ambulatório de shopping, ambulatório de clube, trabalhei em hospitais também, em pronto-socorro, UTI, clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, já trabalhei em home care, mas a minha verdadeira paixão mesmo, eu me descobri dando aula. Então, lecionar é o que eu amo, então juntou a enfermagem, que é o que eu amo, cuidar de pessoas, mas lecionar, que é disseminar o conhecimento, que é muito importante, né? Então, fico muito feliz de estar aqui, né? De poder compartilhar informação com o Bruno, né? Que além de enfermeiro, também é advogado, o que eu achei uma combinação muito importante, até porque eu recebo muitas dúvidas referente ao direito do profissional da enfermagem, né? O que o profissional da enfermagem pode fazer, o que o profissional da enfermagem não pode. E eu acho isso muito importante, juntar a enfermagem com o direito, né? E, bom, a ideia do portal, inicialmente, foi só com o Instagram, né? Então, a gente fazia só posts diários e aí a ideia foi se expandindo. Então, hoje nós temos várias ferramentas no Instagram, além dos posts que são feitos diariamente, às vezes eu coloco até 2, 3 posts, inclusive os posts que eu coloco, muitas vezes são sugestões dos próprios seguidores, né? Eu falo, às vezes um seguidor, eu vou ter prova sobre emergência semana que vem, você poderia postar alguma coisa sobre isso? Isso eu vejo que ajuda muito, né? Eles agradecem muito, tem muito reconhecimento. Além disso, dos posts tem também as abas, né? Então, tem várias abas. Tem a aba de saúde mental, abas de dicas de português, é uma coisa bem abrangente. Tem também as perguntas, né? Perguntas e respostas que são feitas. Eu dei uma parada, mas agora eu vou voltar que o pessoal está cobrando, o pessoal gosta bastante, né? E é basicamente isso. A enfermagem, o portal da enfermagem não é só para enfermagem, né? Tem muito médico, farmacêutico e até pessoas que não são da área, né? Pessoas leigas que falam que estão sendo muito, muito ajudados com o portal, né? Por exemplo, tem a aba de gestante. Então, várias gestantes já me mandaram mensagem agradecendo que não são da área da enfermagem, mas tiraram várias dúvidas referente ao bebê, referente ao próprio processo de gestação. Então, está sendo uma coisa bem legal, está tendo bastante retorno. E futuramente nós queremos fazer uma plataforma que se chama o Desapega da Enfermagem, né? Então, esse site, ele vai ser para vendas e trocas de todos os produtos referente à saúde. Então, por exemplo, eu tenho um livro em casa que eu comprei na faculdade, mas eu não uso mais. Então, eu quero vender ou trocar. Então, eu anuncio no portal nesse Desapega da Enfermagem, e aí eu troco com uma outra pessoa que precise, né, que esteja fazendo faculdade, ou então eu vendo também, né? E nós Então, estamos abertos a parcerias também. Tivemos algumas parcerias, né? E sempre o pessoal pergunta. Então, a gente está disponível a parcerias, podem mandar mensagem, quem tiver interesse. E é isso, qualquer dúvida que tiver, pode perguntar para a gente, pode me mandar direct, pode mandar no WhatsApp. E eu bacana. acho muito legal essa ideia de fazer a live, justamente porque às vezes quem não consegue acompanhar a live ao vivo, ou porque está no plantão, tem algum compromisso, consegue salvar e depois colocar no IGTV. Eu vou disponibilizar em todos os grupos do WhatsApp também, né? Então, eu Bacana, achei super legal. a live, ela tem um dinamismo, porque ficar uma hora assistindo, eu costumo, assim, quando tem um assunto interessante, eu fico uma hora quando tem tempo, né? Como você falou, às vezes a gente não tem muito tempo, às vezes a internet não está legal, às vezes tem outras ocupações a fazer, enfim. Mas transformar conhecimento para outras pessoas absorverem é algo fantástico, que não tem preço. Eu, só para te explicar aqui, é que eu fico pesquisando algumas coisas, até no teu próprio Instagram, e eu vou anotando alguns insights,
né? Eu vou anotando alguns insights aqui da nossa conversa, pontos que você vem falar. Quando eu tô olhando aqui, escrevendo, estou fazendo algumas ponderações. Você falou que tem quase 80 mil seguidores, e não tem. Você tem mais, tem quase 90, né? São 87 mil seguidores na sua página no Instagram. E é uma página de conteúdo, sim, diversificado, como você falou, e de bastante. Como eu posso falar? Eu tinha até conversado com você sobre isso, com bastante abertura, porque nos stories, nos stories que você coloca, né? Nas abas dos stories, você fala saúde do gestante, do idoso, de sangue, né? Que você trabalhou no banco de sangue, você falou, de comentários, termos técnicos. Isso é tão interessante porque ela acaba abrangendo não só a enfermagem, como você falou da gestante. E a pessoa que quer empreender, esse seu portal, pelo próprio nome, eu fiquei pensando assim depois, portal da enfermagem. Eu me ligo muito nos nomes, né? Eu não sei se você pensou nisso, né? Quando a pessoa bota portal, eu me ligo muito em portal de uma cidade, onde você adentra em algum lugar e aquele portal, ele faz um simbolismo. Então, portal da enfermagem. Então, quando eu vejo portal da enfermagem, eu vejo um portal de conhecimento, portal de sabedoria dentro da profissão. Então, acho assim, eu achei muito interessante. Vou falar algumas coisas também, que a gente trocou a ideia antes, né? Eu quero só falar para o pessoal que quiser botar dúvidas, mensagens, pode botar aqui nos comentários que a gente vai falar, vai perguntar. Pode encher de perguntas, encher de comentários. Tem aqui uma já de cara. Boa noite. Qual é o WhatsApp do grupo? Para entrar no grupo do Telegram, para entrar no grupo do WhatsApp, como é que o pessoal pode fazer, Elisângela? Então, tem as abas e tem uma das abas que está escrito entretenimento. E aí, nessa aba que está escrito entretenimento, vai ter o link dos grupos do WhatsApp, do grupo do Facebook e de como baixar o app do Quiz. Mas se por acaso não conseguir entrando por esse link do entretenimento, pode me mandar uma mensagem inbox, que aí depois eu mando o link. Ah, tá ótimo. E Então, referente ao quiz, eu estou vendo que estão perguntando referente ao quiz. O quiz, ele funciona da seguinte maneira. Ele é gratuito, tá? Tirando a dúvida. E é só colocar no Play Store Quiz Portal da Enfermagem, que já vai aparecer. Ele é o primeiro que aparece. Porém, o quiz, ele só está disponível para Android, tá? Para iPhone, ele não está disponível ainda, porque para o iPhone ele tem que ser pago uma licença, né? Então, futuramente, a gente vai colocar essa licença para iPhone também, mas de início está sendo disponível só para Android, tá? Então, o quiz é só colocar quiz Portal da Enfermagem no Play Store. bacana. Eu acabei vendo aqui nas abazinhas dos stories aqui, tem o entretenimento, você pode chegar lá e baixar, você arrasta para cima e você Isso, entra, né? E você isso. entra. Quando você foi fazer o portal, né? Te deram uma ideia, né? O seu cunhado deu a ideia para você fazer o portal. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou para poder entrar nesse mundo do empreendedorismo? E eu falo isso, né? Para alguém que está aqui assistindo, que vai assistir, que está pensando em fazer, está com cheio de ideias, mas está se esbarrando em algumas dificuldades que pode ser a dificuldade que você enfrentou. Então, a maior dificuldade minha no começo foi pensar no tema. Como era tudo novidade para mim, então eu ficava pensando qual tema que eu vou abordar para chamar a atenção e para ajudar o público. E a outra coisa que me chamou muito, o que eu tive um pouco de dificuldade, foi a questão de elaborar o layout dos posts. Que ele começou bem cru, né? Porque eu não tinha noção de Photoshop, né? Eu fui aprendendo a trabalhar com Photoshop. Como meu marido trabalha com TI, ele foi me ensinando. Então eu fui aprendendo a utilizar o Photoshop e aí fui aprimorando, colocar a marca d'água para ter o nosso criar Uhum. a nossa identidade, né? O, o logo do portal, porque todo portal tem que ter um logo, né? Então, aí criamos Sim. o logo, criamos a marca d'água. Então, para mim, a maior, assim, que eu achei a maior dificuldade foi lidar com a tecnologia, aprender a utilizar o Photoshop. É tanto que depois, quando eu comecei a trabalhar no banco de sangue, eu e meu marido que ajudamos a configurar folders, banners
do banco de sangue em si, porque as pessoas estavam precisando disso e não sabiam, né? E aí, Bacana. como eu já tinha aprendido, eu acabei ajudando também. Criei um Instagram do banco de sangue onde eu trabalhava também. Então, acabou me ajudando para a vida profissional, né? Bacana. Então, eu acho que conhecimento nunca é demais, independente qual conhecimento que seja. Eu, antes de eu ingressar na área da enfermagem, eu era da área administrativa, né? E aí, eu depois fui para a área da enfermagem e eu acho que todo conhecimento é válido, né? Sim, E, sim. inclusive, eu queria agradecer todos aqueles seguidores que são de outros estados. Tem muitas pessoas do Nordeste que seguem a gente. Eu quero agradecer a todos. Muitas pessoas de outros países também, né? Tem seguidores do Peru, dos Estados Unidos, do Chile. E isso é muito Bacana. gratificante. Eu fico muito feliz. Às vezes eu recebo vídeos, né? Também posto os vídeos de outros portais, posto nos stories, eu sempre estou colocando também conteúdo de outros portais, porque eu acho que a enfermagem tem que ser unida, né? Eu acho muito interessante eu postar, replicar informação de outros portais também, né? A Sim, enfermagem tem que ser unida em todos os âmbitos. Nós não somos concorrentes, nós somos colegas, né? Eu penso assim. E eu acho que enquanto você ajuda o outro, você vai ser ajudado também, que é o que está acontecendo. Então, às vezes eu reposto, as pessoas me agradecem muito, né? Eu reposto temas que eu acho interessante, aí outros portais também repostam o que acham interessante. Então, acho que tem que ter essa troca de conhecimento, essa troca, porque assim, o objetivo maior é repassar, replicar o conhecimento. Porque, infelizmente, é muito defasado o conhecimento, né? E é uma sim. coisa que precisa. É que nem eu tenho uma aba de dicas de português. E aí tem gente que deve se perguntar, por que dicas de português no portal da enfermagem? Mas o português ele é utilizado em tudo, para fazer uma anotação de enfermagem, uma evolução, uma SAI. O enfermeiro tem que saber português. Por exemplo, num concurso público, numa prova. Inclusive tem abas de vagas de enfermagem, né? Inclusive no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, a gente sempre divulga concurso, quando tem vagas de emprego, justamente para isso, para se ajudar, para trocar informações. Né? E isso eu acho muito importante, não só na enfermagem, como em todas as áreas, precisa disso, né? Do companheirismo, do coleguismo, de trocar informação, de trocar conhecimento, eu acho isso muito importante. Sim, eu tô lembrando aqui, ó, quando eu comecei, né, quando me formei, comecei a atuar mesmo como enfermeiro, foi em 2002. Naquela época, não tínhamos rede social, a comunicação era muito difícil, né? Você ter um contato com alguma pessoa para tirar uma dúvida na hora. Hoje em dia, a gente tem uma dúvida sobre alguma interação medicamentosa. Eu estou falando assim, interação medicamentosa porque é a dificuldade assim, de imediato. Né? Você tem que administrar uma medicação, você fica na dúvida sobre uma prescrição, você corre em um grupo de WhatsApp, você coloca, gente, medicação tal, pode diluir com tal? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Né? Hoje a interação está muito grande. Participar de um grupo, né, desse formato é muito gratificante para quem transmite e muito importante para quem está recebendo. Porque eu me lembro também, quando eu comecei a trabalhar, né, todo mundo passou por isso, a gente sai da faculdade, a gente sai com um conjunto de teorias, né? Jogo misturado na cabeça. Algumas pessoas fazem estágio, outras não, né? Estágio fora do obrigatório, né? Isso é jogado no campo de trabalho e muitas vezes você fica perdido, né? Naquela confusão toda, né? Eu já comecei dentro de uma emergência, perdido, né? Então, para mim, foi bom e foi ruim. Mas hoje em dia, uma pessoa que é jogada num campo de trabalho, tendo essa informação toda, acompanhando, né? Aqui, eu estava aqui abismado vendo a quantidade de tópicos que você tem nos seus destaques das histórias. É muita coisa. Eu fico pensando Sim. assim, o tempo que você gasta para produzir esse conteúdo todo, né? Então, é muito importante a produção de conteúdo na enfermagem. O Prio Ferreira gostaria de fazer parte do grupo do WhatsApp de enfermagem também. Então, ela passou aqui agora, Prio, que dentro do destaque dos stories tem uma aba chamada entretenimento. Lá tem o guia para você entrar no grupo do WhatsApp, do Telegram.
eu cheguei a conversar com você, né, sobre o nosso webinário. Nós vamos sobre conhecimento, né? Por que que eu atuo no direito médico e por que que eu atuo diretamente com a enfermagem? Porque eu sou enfermeiro, né? Para mim fica muito mais fácil falar para a enfermagem, né? Sem um juridiquês normal. Eu ainda sou enfermeiro, eu atuo, eu tenho um emprego, né? Eu sou enfermeiro do Ministério da Saúde, então eu posso advogar, não posso advogar contra o Ministério da Saúde. Então eu atuo na prática. Então as pessoas que vêm falar comigo assim, o advogado vai dando orientação no direito da saúde para a enfermagem, né? Então, o que você falou no começo, a transmissão de conhecimento é a transmissão direta de conhecimento. E conhecimento é poder. E você traz isso muito bem definido no seu portal. E outra coisa também que eu achei muito interessante, eu tenho muitos amigos que são técnicos de enfermagem, fizeram uma faculdade, fizeram mestrado e alguns estão fazendo doutorado, né? Eu vou falar evolução, não é evolução de melhoria de profissional, não é isso. É evolução de conhecimento, né? Você tocou em evolução. Você foi auxiliar, né? Fez a faculdade de enfermagem. Então, eu sempre falo, o pessoal fica na dúvida, pô, eu tenho 50 anos, eu não quero fazer uma faculdade. Faça, vai estudar, vai procurar desenvolver uma habilidade, vai empreender, né? Você falou uma coisa interessante, que você trabalhou no banco de sangue e em remoção. Eu trabalhava no SAMU, eu trabalhei 1 ano e meio no SAMU aqui no Rio. E um colega, ele era condutor da ambulância comigo, ele falou comigo, Bruno, o seguinte, vamos ganhar dinheiro, vamos comprar uma ambulância e vamos fazer remoção. Naquela época eu falei, é absurdo o que ele está falando. É absurdo empreender para. Na época eu não falei nem empreender. Eu vou ter que gastar um dinheiro imenso para poder comprar uma ambulância, equipamento, fazer curso, fazer isso, fazer aquilo, tirar licença para poder montar uma ambulância. Aí eu não fui junto. Olha, o cara tá ganhando rios de dinheiro agora. E eu perdi uma grande oportunidade de hoje ter uma vida de empresário, né? E ele correndo com ambulância. Hoje tem uma frota de ambulância e a visão do empreendedorismo é essa: é acreditar naquilo que você quer, naquilo que você acredita e ter o conhecimento básico. Você tem uma gama de caminhos que trabalha. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você organiza o seu tempo? Não está na guia, nossa guia que a gente fez. Mas uma coisa importante para quem vai empreender é como trabalhar esse tempo. Que sabemos que tempo é dinheiro. Você eu notei, tem 3 mil membros no grupo do Facebook, tem Telegram, 7 grupos de WhatsApp. Como é que você dá uma dica para o pessoal que quer trabalhar no empreendedorismo, mas tem várias coisas na vida, família, vida social, o trabalho, a faculdade. Como é que a pessoa pode organizar o seu tempo? Otimizar o tempo é uma coisa muito importante. Não foi fácil, no começo não foi fácil, mas eu tive muito a ajuda do meu marido, né? Que ele me ajuda a responder dentro das limitações dele, porque ele não é enfermeiro, né? Ele é formado em TI, mas tudo que parte técnica, mandar o link, essas coisas, ele responde. Então ele me ajuda, né? Tanto no WhatsApp quanto no Instagram, e eu vou tentando gerenciar o meu tempo sempre que eu posso. Então, por exemplo, eu estou a caminho do trabalho, eu estou nas pausas do trabalho, na volta do trabalho, né? E assim, o bom de dar aula, porque eu estou em constante aprendizado, porque eu falo que dar aula você aprende 2 vezes, né? Você passa o conhecimento e você ganha em dobro o conhecimento. Então, eu vou gerenciando o meu tempo dessa maneira, né? Vou pegando aquelas frestas livres, né? Então, na hora do almoço, na hora que eu saio, na hora que eu entro. E como hoje a tecnologia ajuda muito, né? O celular a gente tem uma vasta gama, né? Então, eu faço muitas pesquisas entre uma aula e outra, entre um estágio e outro, e aí eu vou sempre fazendo o meu melhor, né? Para ter fontes seguras, para passar o conhecimento correto, né? Que isso é muito importante. E aí tento fazer o melhor para os meus seguidores. É tanto que eu estou aberta a sugestões
né? Eu sei que eles gostam muito da parte dos exercícios, e eu quero até falar aqui que eu dei uma parada nos exercícios justamente pelo que você falou, por questão de tempo. Eu postava muitos exercícios aqui nas aulas dos stories, né? Mas devido ao tempo eu dei uma parada, mas eu vou voltar. E é tanto que a gente está fazendo essa construção de um novo quiz, justamente para facilitar, né? Porque aí otimiza o tempo também, que eu já elaboro o quiz e aí já coloco lá na plataforma e aí os seguidores, as pessoas vão respondendo no próprio aplicativo, que fica mais fácil, tanto para os seguidores quanto para mim, que não preciso ficar postando diariamente. Então eu vou bolando, vou organizando formas de deixar mais fácil para os seguidores e para mim também. Entendi. Você falou uma coisa muito importante. O seu marido, ele te ajuda, né? Ele é um braço direito nesse teu, no seu investimento, no seu trabalho. Aqui em casa também. A minha esposa é um braço direito, esquerdo, pernas, né? Ela me ajuda muito no escritório, trabalhando junto comigo, nós trabalhamos juntos. E, assim, não há coisa melhor no mundo do que seu sócio, seu marido, né, sua esposa, quem quer empreender, né, ter junto na sociedade de casa, na sociedade também no trabalho, né? É assim, é fundamental. A confiança para quem vai empreender, para ter um sócio. Muitas pessoas não querem ter sócio, porque sociedade é muito difícil. Ter um Sim, sócio para investir é muito complicado. Então, você precisa confiar, você precisa estar aberto. Muitas vezes você vai discutir com a pessoa, você vai ter problemas com a pessoa. Então, né, essa questão de você ter uma pessoa quem você confiar e estar junto com você na dificuldade, saber lidar com o tempo, que você vai ter que dedicar um tempo para poder trabalhar. Ela até comentou aí, ó, Mariana Wallenberg, ó, até comentou. Então, é muito, muito importante isso. Então ele está de parabéns também. Ele tem uma área muito importante, né, que é o TI. Então te ajuda bastante, dá um caminho imenso, porque você empreende em rede social, né? E saber atuar numa rede social não é qualquer um, né? Você tem uma gama de seguidores que são fiéis, te procuram, e quando você deixou de fazer o que quis, né? Por questões de tempo, as pessoas fizeram o quê? Te cobraram. Quando te cobram conteúdo, porque o conteúdo é o quê? É válido, não é verdade? É válido. Nós, né? exatamente. E isso é muito gratificante para mim ver que o meu trabalho está sendo reconhecido, que eu estou ajudando pessoas. Teve uma seguidora que até me mandou um inbox agradecendo que ela tinha ido bem na prova justamente porque tinha estudado pelos posts, pelo quiz. Então isso me deixa imensamente feliz, né? E ver que eu estou ajudando a formar melhores enfermeiros. É o que eu falo sempre para os meus alunos, né? Inclusive quero agradecer os meus alunos, né, que estão assistindo essa live. Amo meus alunos e eu sempre falo para eles, que é o que você falou, sempre evoluir, estudar. E antigamente não tinha recursos, hoje tem muitos recursos, né? Tem a tecnologia, tem vários portais que ajudam muito, tem várias videoaulas, tem próprios aplicativos que ajudam também, né, a pesquisar medicamentos, que nem você falou, pesquisar alguma doença. E isso tudo é muito importante também. Tem a tecnologia, tem que usar a nosso favor, né? Sim. Sabendo usar a tecnologia ajuda e muito. Nós fizemos uma live agora há pouco, às 18 horas, com a Cindy do Spotinf. Quem ainda não conhece o Spotinf, é uma plataforma de streaming só de conteúdo de enfermagem, de saúde, né? Não só de enfermagem, de saúde, da enfermagem para a enfermagem. Então, para você ver, a tecnologia chega através de aplicativos de áudio, de vídeo. Você joga no YouTube uma dúvida de procedimento, né? Eu estava numa uma dúvida sobre cabeamento do PAM, que a gente estava com um monitor diferente, um monitor de um, cabo de outro, numa situação. E a gente falou, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? E procuramos no YouTube para poder ver. E conseguimos identificar um passo a passo de como ia configurar o monitor. Então, hoje em dia, quem não evolui, quem não aprende, é porque exatamente não quer fazer, né? Eu Exatamente. me lembro, quando estava estudando para concurso, eu fui também, antes de passar no federal, eu fui residente e passei em 3 concursos para município. E um dos concursos que eu passei, tinham 3 vagas. Você falando de importância de estudar, eu vou falar essa experiência. Tinham 3 vagas. E na época,
a gente não tinha essa quantidade de site com questões, portal, como é o seu portal da enfermagem, que a gente pode pegar conteúdo. A gente tinha que comprar aquelas revistas no jornaleiro, que vinham várias questões anteriores, que tinha que fazer exercício naquelas questões. Então, eu consegui estudar por ali. Basicamente, e antigamente não tinha curso preparatório. Não existia curso preparatório para concurso. Hoje em dia, é o que mais tem. Você coloca no Google curso preparatório para enfermagem. Você vai ver 10, 15 cursos diferentes para poder fazer. Então, a possibilidade de você adquirir conhecimento e gratuito hoje é imensa. É verdade. Inclusive, temos o canal também no YouTube do portal, né? E É bacana. futuramente, em breve, eu vou fazer umas videoaulas, né? Tem algumas videoaulas lá que eu já coloquei, e agora eu vou elaborar mais videoaulas, que o pessoal pede bastante também, né? Porque, assim, é uma coisa que ajuda. O que a gente falou anteriormente referente a tempo. Às vezes a pessoa não tem tempo, como tá salvo lá, a pessoa vai, pausa, volta, não deu para assistir agora, assistir depois. Então tem essa facilidade. Então, É, em breve eu vou colocar algumas videoaulas sobre saúde do idoso, sobre pronto-socorro, né? A minha especialização é urgência e emergência, porém eu gosto de falar um pouco de tudo, né? Justamente porque assim, a enfermagem tem que ser holística, né? Não é porque eu sou especialista em urgência e emergência que eu vou focar só em urgência e emergência. Eu acho que a gente tem que saber um pouco de tudo, porque a vida dá muitas voltas. Nunca, por exemplo, que eu imaginei que eu ia trabalhar num banco de sangue. Eu não posso ter aquela mente fechada. E o bom é que, assim, um pouco, o portal é um pouco das minhas experiências, né? Então, como eu trabalhei em banco de sangue, eu fiz uma aba sobre sangue, sobre doação de sangue. Como eu trabalhei em urgência, eu fiz a aba de urgência e emergência, né? Então, conforme o meu conhecimento, eu vou colocando as abas. E eu acho que ajuda as pessoas, porque, por exemplo, quem trabalha na urgência e emergência vai na aba de urgência e emergência. Quem trabalha em saúde do idoso já vai na aba específica. Então, eu acho que ficou mais organizado, fica mais fácil para as pessoas acharem do que. acharem. Isso também foi uma coisa que eu fui criando com o tempo, né? Porque no começo estava tudo junto. Eu pensei, não, eu tenho que fazer uma forma e criar uma forma para ficar separado em abas para ficar mais fácil, para facilitar o estudo. E daí eu descobri, né? Porque assim, eu não sabia mexer muita coisa no Instagram. Eu fui mexendo, fui aprendendo. Aí aprendi como criava as abas e fui fazendo essas abas e deu super certo, né? É muito E conhecimento. os posts também eu sempre faço porque eu acho bem importante. Inclusive, hoje teve um seguidor que me pediu um post e eu vou postar amanhã. Então, o seguidor, por exemplo, me pede um post. Eu coloco e já marco ele, para ele ver que Ah, eu lembrei bacana. dele. Bacana. Porque assim, se eu coloco só, às vezes ele não vê. Então, por isso que eu gosto de marcar, para ele ver que eu lembrei dele e fiz o post. E isso vai me agregando mais conhecimento, porque às vezes ele fala um tema que eu não tenho conhecimento, mas eu vou, pesquiso, vou a fundo e ajudo e coloco lá. Todos os seguidores que me pedem temas, eu sempre coloco. Mesmo que Ah, seja um pouco corrido para mim, mas eu coloco. bacana. Aproveitando o gancho, você falando de conhecimento, de estudar, eu até falei no início do webinário. No dia 4 de setembro, eu vou fazer um webinário, né, com aulas gravadas. Esse webinário vai ser um aulão sobre quem quer empreender. Muito não se toca, não se liga em questões éticas e jurídicas dentro do empreendedorismo. Porque dentro da faculdade de enfermagem, a gente conversou isso também, não dá uma visão sobre ética e sobre questões jurídicas da profissão. Então, às vezes, se esbarra em questões assim, simples, mas que são complexas ao mesmo tempo. São difíceis de se relacionar. Então, vou fazer um webinário 100% online, 100% gratuito, que eu vou falar algumas questões que são perguntas de seguidores que empreendem e têm certas dúvidas no pré, durante o empreendedorismo e depois, quando tem alguns problemas para se resolver. E convido quem quiser a se inscrever, depois da live, dá um pulo lá no meu perfil, na link da bio, tem lá o webinário Aprendendo a Defender Seu Empreendedorismo. Eu tenho uma questão seguinte. Dentro do seu portal, estou falando só agora do Instagram, você toca vários pontos, né? Você fala cálculo da medicação, você fala de feridas, você fala sobre amamentação, você fala sobre
Deixa eu ver outra coisa também que eu vi importantíssima. Medicamentos, direitos e deveres, urgência, português, que eu achei sensacional também. Então, você tem uma visão geral, holística da enfermagem. Alguém que quer empreender agora, que está assistindo, que vai assistir depois, né? Na live, no nosso canal do YouTube também, vou deixar no meu canal, no seu canal, no GTV. Você, se fosse empreender na enfermagem, fazer algo, vou abrir um consultório de enfermagem, vou fazer uma teleconsulta, eu vou fazer abrir um ramo para ensinar a mulher, a amamentação, né? O que você faria dentro desse campo todo que você conhece, que você trabalha? Você tem assim uma ideia? Eu vou empreender. Então, atualmente eu acho que eu investiria mais nisso que você falou em teleconsulta, porque está crescendo muito essa questão de a distância, teleconsulta. E eu já trabalhei também, esqueci de falar, que eu trabalhei dando suporte na Abbott, que eu tirava dúvidas referente à medicação. Então, os clientes me ligavam e eu falava a indicação, contraindicação, dava uma consultoria, um atendimento de Online. saúde através do telefone, né? E eu achei isso sensacional, porque eles tiravam, era mais idoso, né? Então, os idosos tiravam as dúvidas que tinham no telefone, e aí, algumas vezes nem precisavam ir em busca de auxílio médico e no hospital propriamente dito. Ainda mais hoje em dia com essa pandemia, né, que as pessoas só buscam ajuda médica em último caso, né? Então eu investiria mais nessa área à distância. Então atendimento, não só atendimento telefônico, como também consultas pelo próprio celular, computador mesmo, nessa Ah, área de bacana. saúde mesmo. Eu achei bem Na, bacana. Já que você tocou nesse assunto da teleconsulta, da teleenfermagem, no dia 29, na quinta-feira, que vai ser na quarta-feira, dia 29, nós vamos ter às 18 horas, com a Paola Furlan, da página Quero uma Vaga na Enfermagem, empreender na teleenfermagem. Vamos falar sobre esse assunto e assuntos que envolvem questões técnicas, jurídicas na teleenfermagem. Então, foi uma boa dica que você deu sobre a teleenfermagem. Eu também, se eu fosse investir, empreender na enfermagem, eu vou te falar que eu ficaria até em dúvida. Eu acho que eu tem tanta coisa, sim, que eu ficaria até perdido em fazer. Por que eu falo hoje em dia fazer isso? Porque eu não sei se você concorda comigo. Quando a gente se forma, né, a nossa educação dentro da faculdade, eu não sei como está hoje, mas era assim, te engessava. Você vai sair enfermeiro de hospital, enfermeiro de posto de saúde, né? Enfermeiro para trabalhar na assistência de home care, ou então trabalhar num. Especialista e não generalista, né? Sim, sim, vai trabalhar assim, mas ninguém te dava uma ideia seguinte, olha, você pode empreender, você pode abrir um consultório, você pode criar meios para você ganhar dinheiro, né? A verdade é Uhum. essa, você ganhar dinheiro, né? Ter sucesso, não sucesso de estrelado de nome, mas você assim, no caminho, o sucesso é um caminho a você chegar a um ponto, né? Dentro da enfermagem, né? E as pessoas não te dão essa luz no começo da faculdade. Então, eu acho, né? E eu vou falar com acho porque eu não tenho certeza, que é um preconceito que é formado que a enfermagem não pode empreender. Você concorda comigo? Sim, com certeza. E muitas pessoas na enfermagem nem sabem que existe essa possibilidade na enfermagem de empreendedorismo. Nem sabe o que é empreendedorismo, justamente por conta disso, porque não teve esse conhecimento na faculdade ou no curso. A minha aluna Dani acabou de falar que já pensou em fazer curativo em domicílio. Aí, que Dani, bacana. primeiramente, obrigada por estar assistindo a live. Eu já fiz, quando eu fiz residência em urgência e emergência, eu fiz parte de uma liga de feridas e curativos, que é uma especialidade que eu acho muito interessante também. E durante a residência, eu fiz um período
que eu ia na casa dos pacientes e fazia curativo também. Isso também eu acho uma situação bem interessante para investir, né? Você ir na casa das pessoas, fazer não só curativo, como procedimentos, né? Que, inclusive, alguns home cares já têm, né? Procedimentos. Então, eu vou, por exemplo, na casa do paciente passar uma sonda, ou vou fazer um banho no leito, ou fazer um curativo. Isso eu acho bem interessante também investir nessa parte de home care. Quando eu trabalhei em home care, eu trabalhei pelo Einstein, pelo Sírio, né? Então, era mais home care de cirurgias plásticas. Então, acompanhava a evolução, né? Então, que nem você falou, ficou na dúvida entre várias. Eu ficaria na dúvida entre investir em home care, nessas partes de procedimentos, ou em teleconsulta, que eu acho bem interessante também, principalmente nos dias de hoje, né? Voltando à questão do empreendedorismo, que nem eu falei para você antes, eu não tinha essa visão de empreendedorismo, né? Porque na faculdade a gente sai achando que a enfermagem é o quê? Trabalhar em hospital. É tanto que quando eu comecei a área de docência, tinha algumas pessoas que perguntavam para mim: ah, mas você trabalha ou você só dá aula? Como se dar aula não fosse um trabalho. Como se eu fosse enfermeira só se eu estivesse dentro do hospital. Então, infelizmente, as pessoas não têm essa visão ampla, né? Do que é empreender, do que é sair do mesmo, do padrão, né? E eu acho a ideia de empreender muito interessante, que nem você comentou referente à ambulância, que você teve a oportunidade. Eu acho que muitas vezes a gente tem medo de arriscar, o medo de investir e não dá certo, né? O ser humano é assim, ele tem medo, né? Só que assim, ao mesmo tempo a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a nossa zona que tem medo de investir, medo de tentar um novo, porque isso é uma coisa nova para a gente, né? A gente não está habituado com isso e agir e tentar, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, né? Isso E foi aí. o que eu fiz, eu tentei. No começo, eu pensei em desistir do portal, né? Porque no começo eu não tinha seguidores, não tinha engajamento, e aí depois cresceu de uma forma tão grande que eu vi a importância da persistência. E não é a primeira dificuldade que aparece que a gente desiste. Então a gente tem que persistir até conseguir o nosso objetivo, né? E hoje em dia eu me sinto muito feliz e realizada com o portal, não só pela quantidade de seguidores, mas pela fidelidade dos seguidores, né? Pela movimentação. Eu ajudo o portal e o portal me ajuda, né? Eu digo isso propriamente pelo WhatsApp. Eles mandam conteúdos incríveis, conteúdos de diversos temas, mandam PDFs, mandam vários temas interessantes. E um ajuda o outro. Isso eu acho fantástico no grupo do WhatsApp. Um ajuda o outro, né? Verdade. Um dá dica, por exemplo, um dos seguidores vai fazer prova. Ah, alguém já fez prova nesse hospital, pode me ajudar? Então as pessoas ajudam, dão dicas. E isso eu acho incrível, principalmente na enfermagem, que infelizmente é uma classe desunida, É né? verdade. Então, o meu A, a, objetivo é justamente isso: unir a enfermagem, disseminar o conhecimento, né, propagar o conhecimento e, e eles próprios disseminar esse conhecimento também. você falou da enfermagem desunida, né? Nós temos um histórico, né? Assim, depende muito. Uma coisa que a gente esbarra muito, sabe? Dentro da enfermagem, deveria ter um tratamento, isso eu falo assim, um tratamento mais educacional, de falar o seguinte, porque foi formado um grupo, como que eu posso falar sem ser muito incisivo? Estou tentando secar algumas palavras minhas aqui, mas assim, que separava, olha, técnico auxiliar aqui, enfermeiro aqui. Uma coisa que eu sempre, quando eu trabalho assim com a minha equipe, eu sempre falo, ó, nós somos uma equipe, tá? Nós somos uma equipe. Equipe de enfermagem é porque é equipe. Não tem como fazer uma equipe de enfermagem sem o técnico, sem o enfermeiro, entendeu? O técnico, eu falo, técnico auxiliar, sem o enfermeiro. Então, um dos posts que eu fiz e gerou um grande comentário, algumas pessoas vieram falando direto comigo, o seguinte, eu falei o seguinte, olha, pode faltar, pode ficar hospital sem médico, sem fisioterapeuta, sem telefonista, sem maqueiro,
mas um hospital não pode ficar 10 minutos. Eu falo hospital, né? Porque atendimento 24 horas. Não pode ficar 10 minutos sem uma equipe de enfermagem. Aí muitas pessoas me falam, todos fazem parte de uma equipe multiprofissional e tudo mais. Mas sim, mas a enfermagem, ela tem essa coesão que ela é a única profissão que fica 24 horas à beira do leito do paciente. Então, se a enfermagem não tivesse esse entendimento que precisa se unir, né? Logicamente, tem os direitos, deveres, obrigações, proibições, que cada um tem o seu limite, né? Por exemplo, a sondagem vesical é com o enfermeiro, né? Mas também um banho. Atendimento ao paciente entubado é o quê? É um atendimento de um paciente grave, que o enfermeiro tem que estar presente nesse paciente, é um atendimento exclusivo do enfermeiro, mas que o técnico também está junto, né? Então, é uma dificuldade que as pessoas não conseguem observar a importância dessa equipe. Então, eu acho que quando a enfermagem se tocar, abrir os olhos, nossa, nós somos uma equipe, e fechar junto, não fechar e cobrir os erros, cobrir as coisas que acontecem. Entrou agora a Marisa trabalha comigo, ó, a Marisa é 10, é uma técnica de enfermagem que eu admiro muito o conhecimento dela e o trabalho que ela faz. Ela é do meu plantão. Ó, Marisa, eu gosto muito de você. Então, um dia que a enfermagem se tocar, olha, nós somos uma equipe, precisamos levar o melhor para o paciente, mas também crescer, vai mudar esse pensamento. Esse pensamento vai mudar. E você vê que os médicos, né, eu vou falar dos médicos aqui, eles são muito fechados. Eu tinha uma professora, a Liz, uma professora ela era uma pessoa fora do tempo, muito além a ideia dela. Ela falava o seguinte, olha que interessante, o médico, quando vai brigar com um médico, dificilmente ele briga na frente dos outros. Eles vão para o quarto, eles vão para uma salinha e lá eles cortam a cabeça um do outro, o sangue passa pela porta, mas não vê a pessoa discutindo. A enfermagem não, quer discutir na frente do outro. Foi o que você falou no começo. Nós não precisamos competir um com o outro. Nós precisamos transmitir o conhecimento de um para o outro, né? Isso é muito importante. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que a união é o foco de tudo, né? Não só da enfermagem, como de todas as profissões. Então, não adianta a enfermagem querer cobrar do médico, do fisioterapeuta, se entre eles tem essa separação, essa desunião, infelizmente, né? É verdade. E tem muitos processos éticos, né, no conselho que as denúncias são tão vazias, sabe? De um técnico para um enfermeiro para um técnico, que você vê assim, nossa, estão discutindo isso, ficaram movimentando o sistema do Corém para abrir um processo ético para discutir isso, que poderia ser muito bem conversado durante um plantão, né? Dificilmente você vê isso com outras profissões, né? Estou falando isso uma visão geral do que eu atendo. Uma vez, nós tivemos um problema grave em um hospital no interior do Rio, que o pessoal da enfermagem não sabia o que fazer. E naquela época, eu pensei assim, nossa, eu estou aqui trabalhando, né? Estamos aqui na frente de uma equipe e eu não sei que questões, se eu fizer, eu respondo, se eu não fizer, eu respondo. Daí que eu tive a vontade de cursar a faculdade de Direito. E eu acho interessante que a enfermagem, quando a gente conversou antes da live, né? Ela não tem essa visão das questões éticas e jurídicas, não porque ela não acha que é importante, mas que não é estimulado. Isso não é colocado nas comissões de educação continuada, nos hospitais, sabe? Poderiam dar um curso de ética, de questões jurídicas, mas não essas questões assim. Eu vejo muita página, isso não é uma crítica para parar de fazer, e sim uma crítica para melhorar as postagens, assim. Olha, o artigo 22 do Código de Ética diz o seguinte, isso. Ó, beleza. Não adianta de nada. Quando as palavrinhas que estão lá soltas são palavras. Ela só vai ser lei, só vai ter uma função quando explicar, colocar em prática. Então, acontece isso. Ler somente não adianta de nada. Tem que pegar, entender casos práticos. Isso a enfermagem precisa saber. Vou dar um exemplo que uma pessoa me mandou uma mensagem
eu estou falando isso para poder a gente fomentar sobre conhecimento, que o conhecimento é a palavra-chave do seu portal, tá, Elisângela? Foi o seguinte, olha, eu fiz até uma postagem sobre isso. Uma paciente conseguiu uma decisão judicial para poder realizar um aborto, porque ela tinha uma questões de saúde que ela iria morrer. E a técnica de enfermagem perguntou o seguinte, olha, eu não me sinto confortável de participar de um aborto. Eu posso me recusar a participar de um aborto? Olha só. Então, um profissional necessita de entender, né? Isso tudo que eu passei lá no post que eu fiz sobre o aborto, participar ou não do aborto, a gente encontra nas resoluções do Corém, nos pareceres do que tem no Corém, no COFEM. Então é importante porque é o que você falou, é conhecer, participar dos grupos, né? Tentar trazer conhecimento e quando você trouxer o conhecimento para você, transformar esse conhecimento, não é? Exatamente. E como você falou anteriormente, conhecimento é poder. Não adianta você ser um ótimo enfermeiro, saber todas as práticas, saber todas as teorias e não ter o conhecimento, não saber os direitos e deveres, né? Não adianta ser muito bom na prática e não ter conhecimento, né? É, Tem a, que ser um profissional completo, tem que ser um todo, que nem a gente falou anteriormente, tem que ser o holístico, não só, né, seguir aquele mesmo padrão e não abrir a mente, não buscar conhecimento. Principalmente na área da saúde, a gente tem que estar em constante conhecimento, porque muitas coisas mudam, né? Então, por exemplo, o que eu aprendi em, sei lá, 5 anos atrás, hoje já mudou. Então, já mudou a lei, já mudou. Antes era os certos que mudou, teve várias diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia que mudou, da RCP. Então, por isso que eu falo para os meus alunos, para todo mundo, estudem, né? Não adianta você ficar enrijecido, falar, olha, meu conhecimento de 6 anos atrás é isso e acabou. Não, tem pessoas que são resistentes à mudança, né? A conhecimento. E a gente tem que ter aberto a conhecimento. Ninguém é dono da verdade, né? É tanto que eu falo, eu sou muito aberta referente a conhecimento, informações novas. A gente tem que se atualizar, né? Sempre. isso aí. Afinal, nós lidamos com vidas, né? Principalmente quem trabalha em linha de frente, quem está nos hospitais. Você tinha falado referente que você já trabalhou em hospital também. Meu primeiro trabalho em Eu hospital trabalho, foi eu trabalho. como? Como? Eu ainda sou plantonista. Ah, ainda trabalha. Ah, então, Trabalho. o meu primeiro emprego no hospital foi como residente na urgência e emergência. Eu comecei meu primeiro dia foi na UTI. Quando eu vi aquele monte de bomba de infusão, paciente entubado, assim, eu confesso que eu fiquei bem assustada, mas o que eu fiz? Comecei a estudar, baixei aplicativos, estudei e fui aprendendo. Porque a gente nunca pode fazer nada com dúvida. Eu não sei, ninguém sabe de tudo, mas eu tenho que buscar conhecimento, né? Ou com alguém que já tenha mais experiência, ou com a própria internet, e a gente tem que ter o conhecimento. Não adianta fazer com dúvida, cometer alguma negligência, imprudência, imperícia, né? Uhum. Ainda mais na enfermagem, que isso é muito grave. E como Sim, você sim. falou, a importância da equipe. A enfermagem é uma equipe. Não adianta. O enfermeiro não trabalha sozinho, o técnico não trabalha sozinho. E tem que ser trabalho em equipe, né? E eu via no hospital muito que nem você falou, essa divisão. O enfermeiro para um lado, os técnicos de outro. Mas não é assim que tem que ser. É equipe. Não adianta o enfermeiro trabalhar sozinho ou o técnico trabalhar sozinho, né? É um conjunto. Os dois, todo mundo se complementa. Um complementa o trabalho do outro. É verdade. Em relação à Andrea, falou sobre ajudar e acolher os novatos. Quando comecei a trabalhar, né, também entrei em cada situação que era triste, né? Eu fui trabalhar uma vez com muito medo. Eu fui para uma emergência que ela recebia pacientes de trauma de uma BR, né? Então, eu era novo, né? E eu vou te falar, passei um dobrado. E quem me ajudou muito foram os técnicos de enfermagem. Eu valorizo demais o técnico de enfermagem, mas, assim, aquele técnico que tá ali para atuar
ajudar, saber o seu limite de conhecimento, né? Tem muita gente que não tem aquele negócio de humildade, olha, não sei fazer isso. Até hoje, tem coisas que eu não sei fazer e eu vou perguntar. Quando a pessoa é novata e ela... Uma característica que eu tenho, assim, que eu acho importante do novato, vai começar a trabalhar, olha, não fica sentado, fica em pé, queira aprender, que pergunte, né? Olha, essa bomba infusora, como é que eu faço para poder mexer nessa bomba infusora? Como é que eu faço para fazer a transferência de um paciente? Como é que eu faço para falar com o familiar, né? Saber falar com o familiar. A enfermagem peca muito, fazendo só um parênteses aqui, falar com o familiar. O familiar, a gente não presta atenção nisso. Quem trabalha no atendimento direto ao paciente, nós prestamos atendimento ao paciente e à família. A família é o direito à informação. A gente passa a perceber tudo isso. E muita gente fala assim, olha, mas se a família quiser processar o hospital, que processe, vai processar o hospital. É um ledo engano. Vai processar o hospital, e depois se o hospital perde essa ação, o hospital pode entrar com uma ação e comprovar o erro do profissional de enfermagem, cobrar o profissional de enfermagem. Então, a enfermagem, muitas vezes, se esquece, né, de algumas situações, logicamente, o dia a dia, no plantão, é tumultuado, uma confusão danada, né? Então, trabalhar com o paciente, com o familiar, com a equipe, de maneira que possa sair do plantão e falar, nossa, olha, se aconteceu um problema, foi fora do eixo, porque dentro da minha possibilidade, eu fiz o meu melhor, né? Trabalhei de forma a levar o conhecimento, levar o cuidado. Você falou referente a erro de enfermagem, eu friso muito essa questão da importância de anotar. Todo o procedimento que você realiza, anotar, né? Porque o que você não anotou, você teoricamente não fez, né? Então, justamente para evitar processos, erros futuros, eu já vi muito caso da pessoa fazer, não anotar e acabar se prejudicando, né? E vice-versa. Então, por isso que eu falo, anote. Anote, carimbo, porque não adianta só anotar e não ter o carimbo também. Então, isso é muito importante. Infelizmente, tem pessoas que querem prejudicar as outras, né? Então, por isso a importância de anotar e de ter, porque a anotação é o respaldo que você tem. Sem Sim, anotação, sim. não tem como comprovar se você fez ou se você não fez. Fica a sua palavra contra o que realmente foi feito. Então, No essa questão de webinário, erro de enfermagem é uma coisa muito séria também. muito, muito. No webinário, vou falar de empreendedorismo, mas vou falar sobre imprudência, imperícia, negligência, vou falar sobre o carimbo, né? Pessoas que trabalham, necessitam do carimbo. Quando o carimbo ele é fundamental, ele é obrigatório, quando não é, né? Em relação a registro, evolução. Uma coisa que aconteceu, não sei se você viu na rede social, tá rolando por aí, em uns hospitais que não estão permitindo técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, pegar o prontuário do paciente, né? Só dando uma dica, pessoal, eu fiz um post hoje, isso é inadmissível. O prontuário, ele é do paciente, está em posse do hospital, apesar de ter prontuário médico, ele não é do médico, tá? Ele é um meio de comunicação da equipe, principalmente, tem várias funções, mas é um meio de comunicação da equipe e a enfermagem como um todo, como uma equipe, como eu tenho te falado, ela tem o direito de ter acesso a esse prontuário. Mas o prontuário, ele é um perigo para a enfermagem. Ele é um perigo. Isso mais para frente eu vou falando em post aí que nossa live vai acabar. Já são... Você vai perceber aí que vai aparecer assim, falta 1 minuto e alguma coisa em cima daqui a pouco. Uhum. Entendeu? Aí você já, quando aparecer 1 minuto e alguma coisa, você já fala pra gente que a gente salva a live, senão a gente perde. Tá bom. Por Tá enquanto bom? não apareceu ainda. Agora apareceu. Ah, Faltam 27, 25 restante. então vamos encerrar para a gente não perder, para você gravar. Elisângela, muito obrigado. Amanhã aqui eu vou receber, aqui que eu falo na live, né? O Diego Ícaro, ele é uma pessoa que é influência de enfermagem, sempre está dando informações para enfermagem, enfermeiro dúvidas, né? E depois é Enfermeiras do Saber. Às 20 horas eu vou conversar, vai ter um papo